Não, eu não caí e bati com a cabeça no chão. Eu só tive que dar conta de alguns infectados. Muita ação, confrontos emocionantes, hordas de infectados para eliminar. Ai, The Last of Us podia ser um jogo normal de zumbis, mas conseguiu se elevar a outro nível e se tornou um marco na história dos games. Isso porque o jogo une com maestria fatores que derretem o coração de todo apaixonado por games. História boa, personagens bem construídos e jogabilidade totalmente imersiva. Esse sucesso se manteve agora em formato de série. Uma série fiel, com um elenco maravilhoso e que mantém o mesmo clima tenso do jogo. The Last of Us se passa num mundo pós-apocalíptico dominado por um surto de infecção causada por uma mutação do fungo Cordyceps, que transforma seres humanos em criaturas canibais vorazes. Aliás, o fungo Cordyceps realmente existe, tá? A infecção do jogo foi inspirada num episódio do Planet Earth, da BBC. E nesse episódio, uma formiga infectada pelo Cordyceps tem as suas funções corporais assumidas pelo fungo antes de ser morta pela infecção, como se fosse uma formiga zumbi. Muito legal, né? Mas meio louco. Se na parte 1 do jogo o foco principal é o amor do Joel e da Ellie, na parte 2 é o sentimento oposto que fica em evidência, o ódio. E tendo em vista a fidelidade da série com o jogo, a gente já sabe mais ou menos o que esperar em termos de narrativa. Mas o que surpreendeu muito a gente na primeira temporada foi a forma como ela foi contada. A expectativa tá lá em cima para a segunda temporada. Eu acabei de assistir o primeiro episódio e eu só posso dizer que parece que essa parte 2 tende a ser igualmente incrível à parte 1, só que ainda mais tensa e impressionante. Mas o que esperar? Eu vou contar um pouquinho de como foi a parte 2 do jogo para vocês terem uma ideia. Se você não jogou e não curte spoiler, pode dar o like e voltar depois e assistir tudo isso aqui, valeu? Na parte 2, a gente tem uma Ellie mais madura, calejada por todos os horrores de enfrentar a realidade nesse mundo, e um Joel cansado e carregado de culpa por ter cometido a chacina no hospital e por não ter contado para Ellie a verdade sobre o que aconteceu. Depois que eles fugiram do hospital, o Joel inventou a desculpa de que os médicos desistiram de encontrar a cura, porque não teria como dar certo, e a Ellie pede para ele prometer que não está mentindo. Mas a gente pode perceber que ela não acredita totalmente na palavra dele. E aí segue vivendo com essa pulga atrás da orelha. Beleza. Anos depois, os dois estão vivendo num assentamento e tendo uma vida mais tranquila, apesar de ainda existir a ameaça de infectados e pessoas desconhecidas, saqueadores ao redor. Mas a Ellie nunca esqueceu o que aconteceu. Muito desconfiada, ela vive pedindo mais informações ao Joel, que insiste na história inventada e se recusa a falar mais. Isso daí causa um distanciamento entre eles. Isso aí faz com que a Ellie vá buscar respostas por conta própria. Ela volta lá no hospital e lá ela descobre uma gravação dos vagalumes dizendo que ela seria a chave para a cura, mas que o médico responsável pelo procedimento tinha sido assassinado no hospital. Com muita raiva, a Ellie confronta o Joel por impedir que ela decidisse se iria se sacrificar ou não para salvar a humanidade, né? Muito justo. E carregando ainda mais culpa por ter sobrevivido, a Ellie se afasta do Joel e permanece assim por muitos anos. Bom, paralelamente a gente conhece uma personagem nova na história, né? Sim, é ela, Abby, que eu tô dublando graças ao bom Deus. Platinei a vida, meu senhor, obrigada. Falando aqui do jogo, a Abby é uma personagem que aparece para fazer um contraponto para Ellie. Ela é filha do médico, né, que foi assassinado pelo Joel no hospital, justamente o médico que seria responsável pela realização da cirurgia que ia tirar a vida da Ellie. A Abby vê o pai morto na sala de cirurgia e carrega esse trauma pela vida toda, culpando o Joel pelo assassinato, mas também jogando a culpa na Ellie por ter sido a razão dessa escolha. Para Abby, a Ellie devia ter se sacrificado em prol da humanidade e não devia ter deixado o pai dela morrer em vão. A Abby é responsável pelo o momento de maior sofrimento para todo fã da saga. Eu sei que eu sou suspeita para falar, tá?
Mas é fato que se você é realmente fã de The Last of Us, você entendeu a proposta dessa personagem. Dá ódio, sim. É pra chorar? Com certeza. Mas The Last of Us não é óbvio, não é uma história de heróis e vilões. É uma ficção que flerta o tempo todo com a realidade e com as complexidades da existência humana. Ao mesmo tempo em que você vê e compreende as motivações da Abby, você odeia ela pela brutalidade do que ela fez. E ao mesmo tempo em que você sofre pela dor da Ellie, você vê que ela está sendo cada vez mais dominada pelo sentimento cego de vingança. A Ellie não é a mocinha e a Abby não é a vilã. Não existem esses papéis no jogo. Existem duas jovens igualmente fortes e vulneráveis, corajosas e inseguras, sensatas e descontroladas, ambas aí sendo um poço de contradições como todo ser humano, que no final das contas elas só estão querendo entender o próprio lugar naquele mundo. Um mundo hostil que insiste em aniquilar tudo que existe de bom na gente. Mas vamos falar agora do elenco, gente. Você que viu a primeira temporada sabe que o Joel tá muito bem representado pelo Pedro Pascal. A gente tá falando de um personagem rabugento, mal-humorado, muitas vezes frio e ainda assim completamente apaixonante. Nada mais perfeito do que a escalação de um ator que tem esse ingrediente aí que não se aprende estudando. O carisma, né? Além da excelente interpretação dele, é a simpatia natural que a gente tem pelo Pedro Pascal que dá o tom necessário para o personagem. Do outro lado, a gente tem a Bella Ramsey, que sofreu muitas críticas por não ser parecida com a Ellie do jogo, mas que no fundo a gente sabe que a implicância rola muito mais por não ser uma pessoa aí dentro dos padrões de beleza, né? Mas se você for um espectador justo, que se importa mais com a obra do que com o que você considera bonito, a Ellie da Bella Ramsey vai te conquistar já nos primeiros minutos do episódio 1, cara. A Bella não precisa provar nada pra ninguém, mas mesmo assim ela prova a cada cena que a atuação dela, super expressiva, traz todas as nuances, todas as emoções e toda a verdade que a Ellie precisa. Não é de hoje que a Bella dá show. A interpretação dela chamou a atenção numa das cenas mais marcantes de Game of Thrones. Quem é que lembra? The North remembers. E a Caitlin Dever, que recentemente arrasou em Vinagre de Maçã. Eu, particularmente, não conhecia ela muito, mas eu fiquei impressionada com a atuação dela no papel da blogueira Belle Gibson. Belle Gibson. É uma série baseada em fatos reais e tá bem bacana, é impressionante. Bom, muito se falou se iriam deixar a Caitlyn forte como a Abby, mas pelo trailer a gente percebe que a força da Abby do live action parece ir muito além do superficial, né? A primeira temporada da série teve tudo que a gente espera de uma boa adaptação. Fidelidade à história, atuações super dignas e um desenvolvimento ainda mais profundo de diferentes partes do enredo. Conseguiu ser inovador sem deixar de ser fiel. A gente teve cenas idênticas ao jogo, como a cena da Sarah dando o relógio de presente para o Joel. Olha aí. A cena da Sarah andando sozinha pela casa procurando o Joel. A cena da fuga no carro, no ponto de vista da Sarah, que está no banco de trás. E, claro, a cena icônica e tão aguardada, a cena da girafa. Olha só, que é um dos momentos mais marcantes e importantes do jogo, que na série acontece no último episódio da primeira temporada. Nessa parte aí da história, a Ellie está completamente traumatizada com todas as situações extremas pelas quais ela acabou de passar ao lado do Joel. Ela tá fria, tá distante, sem aquela energia e aquele bom humor tão característicos da personalidade dela. Aí o Joel tenta deixar ela mais animada, puxando assunto. Mas a gente percebe que ela não tá legal, ela não tá bem. Parece que aquela Ellie encantada com o mundo, né? Quando andou pela primeira vez no carro, viu um avião, ela não existe mais. Até que eles encontram a girafa. E esse encantamento aparece assim imediatamente no rosto da Ellie. Essa cena tão sensível, não à toa, emocionou todos os fãs. Lembra a gente de como é possível ainda se encantar com a vida, mesmo em situações muito ruins. Além disso, mostra como a natureza segue em frente mesmo depois do apocalipse humano. Os ecossistemas se recuperam, as plantas nascem, os animais continuam se reproduzindo. A vida dá um jeito de seguir, independente da gente. A gente não é o centro do mundo, a gente é parte dele.
A série trouxe novidades também. A gente tem um episódio inteiro dedicado ao casal Bill e Frank, uma história que não aparece exatamente desse jeito no game e que foi desenvolvida exclusivamente para a série, mas que se encaixa assim perfeitamente no contexto do que o game aborda, né? Outra novidade que caiu como uma luva na primeira temporada foi fazer um paralelo entre a pandemia de The Last of Us e pandemias que de fato atingem a gente cada vez mais, né? Como foi o caso da pandemia do Covid-19 em 2020, que foi a terceira maior causa de mortalidade no mundo naquele ano, e a segunda em 2021. Cerca de 20 milhões de pessoas morreram desde aquele momento. Bom, depois de ver a primeira temporada completa, a gente já pode pensar algumas coisas sobre o que vem aí na segunda, né? É muito provável que os momentos mais icônicos da série, sim, aquele momento, né, sejam reproduzidos de forma totalmente fiel, como aconteceu na primeira. Pelos trailers que saíram, a gente já pode ver detalhes muito marcantes. O relógio quebrado do Joel, os momentos do Joel ensinando a Ellie a tocar violão, o relacionamento da Ellie com a Dina, imagens dos Serafitas. E, claro, trechos da atriz Caitlin Dever interpretando a Abby, que não adianta, é a personagem mais aguardada para essa segunda temporada. Não, já era. Um detalhe legal é que no primeiro trailer toca a música Future Days, do Pearl Jam, que é tocada pelo Joel para Ellie na abertura de The Last of Us Part 2, e se torna uma música marcante para a relação dos dois. É esse tipo de coisa que mostra como os criadores da série estão sendo detalhistas e cuidadosos, sabe? Honrando totalmente o que foi significativo pra gente no jogo, meu Deus! E o que a gente pode esperar de novidade? O trailer também já mostrou um momento interessante e inédito que a gente não vê no game. O Joe numa consulta com uma psicóloga que na série vai ser a misteriosa personagem da Catherine O'Hara, a mulher do Eugene, um personagem que aparece em The Last of Us Part 2. Sobre isso, o roteirista e diretor de criação do jogo, Neil Druckmann, disse: "Foi uma ideia para a temporada anterior. Isso aconteceria em Boston, mas acabou não andando. E agora, em Jackson, queríamos dar um senso de comunidade. Então, pensamos que faria muito sentido ter alguém nessa função de psicóloga. E conseguimos desenvolver isso com a Catherine O'Hara, que está inserida no jogo, na lore do jogo, porque é a mulher do Eugene, e foi incrível tê-la conosco." Cara, eu fiquei super curiosa para saber como é que a terapia vai influenciar o Joel ao longo da temporada. Ainda mais sabendo que o Pedro Pascal disse que essa foi a cena favorita dele. Muito interessante, né? Além de saúde mental, a gente sabe que a parte 2 vai abordar temas muito sensíveis, como vingança, luto e sexualidade. Se na primeira parte a gente já teve momentos fortes e super emocionantes, eu tenho certeza que na segunda isso vai ser ainda mais intenso. Mais uma vez, agora, no formato de série, The Last of Us se consagra não somente como uma história de zumbis, mas como uma narrativa que explora a profundidade das relações humanas. Que longa seja a sua sobrevivência e rápida a sua morte. Valeu!